Shalom, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre o favor de Deus. O texto base para essa palavra está em Lucas 1, 28 e 29. Vamos ler. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Quantos não querem receber o favor de Deus, não é mesmo? Todos nós queremos. Mas será que nós compreendemos realmente o que é o favor de Deus? O que significa ser por Deus favorecido? Quando nós dizemos o favor de Deus está sobre esta pessoa, o que nós queremos dizer? Que ela é bem-sucedida em todas as coisas? Que essa pessoa é próspera? Não é mesmo? Para chegarmos nessa conclusão do que quer dizer o favor de Deus sobre nós, nós vamos analisar alguns pontos. Primeiro, para quem Deus dá o seu favor? Segundo, para que Deus dá o seu favor? E terceiro, quais são os sinais de que o favor de Deus está sobre alguém? Então vamos lá. Para quem Deus dá o seu favor? A palavra usada para favor é a mesma, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a mesma palavra usada para graça. Favor e graça no Novo Testamento são a mesma palavra. A palavra é caris, né? E daí deriva carismático, né? Carisma. Agora, no Antigo Testamento, essa palavra é ren, tá? Em hebraico. E existe uma diferença entre a graça, que é o favor imerecido de Deus para a salvação do Novo Testamento, e o favor de Deus em outros contextos na Bíblia, né? Como nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento. Noé era por Deus favorecido, José era por Deus favorecido, Davi, né? A mesma coisa. Aqui nós não estamos falando da graça, né? Do favor para a salvação, ok? Aqui nós estamos falando mais do que seria assim uma bênção, né? A bênção de Deus sobre aquela pessoa. Agora, será que esse favor ele é para todos? Ou será que existem características que atraem a bênção de Deus sobre algumas pessoas, né? Então, em 2 Crônica 9,16, está escrito assim: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é completamente seu. Na tradução da Bíblia, a mensagem está assim: pessoas inteiramente comprometidas por ele. Comprometidas com ele. Em Salmo 101,6 também está escrito assim: Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Então parece que em todas as épocas Deus está à procura de pessoas que se alinhem com ele, para que ele possa sobre essas pessoas derramar o seu favor. Pensando em alguns exemplos de pessoas que foram favorecidas por Deus, eu noto algumas características que elas têm em comum. E eu observo que, primeiro, o favor de Deus é para aqueles que descansam em Deus. Segundo, o favor de Deus é para os que o temem. E terceiro, o favor de Deus é para aqueles que têm fraquezas. Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, né? O favor de Deus é para os que descansam em Deus. A primeira menção da palavra favor na Bíblia, ela está em Gênesis 6, 8. Está escrito assim: Noé, porém, achou graça ou favor, né, aos olhos do Senhor. Aqui a palavra é ren, tá? A palavra hebraica para favor ou graça. E existe um princípio em interpretação bíblica que a primeira menção de uma palavra geralmente define o sentido dessa palavra nas outras vezes que ela aparece. Então nós vemos uma coisa interessante aqui. Noé achou favor diante de Deus. Outro princípio interessante é que muitas vezes o nome dado às pessoas na Bíblia,
ele reflete alguma característica daquela pessoa, o caráter daquela pessoa. Então vejam, sabem qual o significado do nome Noé? Descanso. Então, aquele que descansava em Deus achou o favor de Deus. O mesmo conceito é explorado em várias outras passagens. Vejam, em Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: no vosso retorno e descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. A ideia aqui é que o favor e a salvação são encontrados não no nosso próprio esforço, não nas estratégias humanas, mas na entrega e no descanso em Deus. Então, Noé descansou em Deus, confiando no seu poder, confiando no seu livramento. Talvez ele quisesse fazer as coisas do seu próprio jeito, de uma outra maneira. Quantas vezes ele deve ter achado que a direção de Deus não tinha nenhum sentido, né? Mas ele confiou, ele descansou. E assim ele encontrou o favor de Deus. Assim também nós encontramos o favor de Deus, descansando nele. Então, segundo ponto, o favor de Deus é para os que o temem, para aqueles que têm o coração de servos, que têm um coração disposto a sacrificarem tudo para obedecer. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa ter um respeito reverencial, um respeito a ponto de obedecer o que Deus diz, né? Vejam, Abraão, a história de Abraão. Abraão foi um homem altamente favorecido por Deus, vocês concordam? Abraão foi o pai da fé. Abraão é aquela pessoa que tem a bênção mais famosa da Bíblia, a bênção de Abraão, né? Para Abraão foi prometido a terra, um descendente, e que através desse descendente, todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Foi uma pessoa sobre quem estava o favor de Deus. E nós lemos aqui em Gênesis 22:12. Aqui o contexto é quando Deus pediu a Abraão que entregasse o que ele tinha de mais precioso, que era o filho tão esperado, o filho da promessa, o Isaque. E no momento em que Abraão vai sacrificar o filho, o anjo aparece e interrompe. Está escrito assim: o anjo diz: não toque no rapaz, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então aqui poderia estar, o anjo poderia ter dito: agora sei que você realmente ama a Deus, né? Mas ele disse: agora sei que você realmente teme a Deus. O sinal do temor de Deus é a obediência. Terceiro ponto. O favor de Deus é para aqueles que têm fraquezas. Então vamos ver a história de Paulo. Paulo também foi um homem cheio do favor de Deus, vocês concordam? Paulo foi levado ao terceiro céu. Paulo recebeu todos os ensinamentos diretamente do Senhor Jesus. Paulo foi quem teve a incumbência de levar o evangelho para todo mundo gentio. Ele tinha grande favor de Deus. Paulo tinha uma experiência com Deus que outros não tinham, né? Mas Paulo sofreu todo tipo de infortúnio, né? Além disso, foi-lhe dado um espinho na carne para que ele não ficasse soberbo, pois parece que a soberba do homem é o que realmente afasta o favor de Deus do homem. E quando Paulo pediu para que o Senhor o livrasse daquele espinho na carne, o Senhor disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o meu favor te basta, né? O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder, ele se revela quando você é fraco, quando você reconhece que tem fraquezas, não é? Paulo, ele seguiu o mesmo exemplo de humildade que nós vemos em Cristo, o esvaziamento a que Paulo se refere na carta de Filipenses. Cristo se esvaziou, deixou a sua glória, veio como homem
depois ele se tornou servo e depois ele morreu na cruz. Paulo também, ele revela uma mesma trajetória, uma trajetória parecida. Ele começa dizendo que é o menor dos apóstolos, em 1 Coríntios. Depois, ele diz ser o menor dos servos, em Efésios 3. E já no fim da sua vida, ele diz que é o pior dos pecadores, em 1 Timóteo. Então, nós vemos uma jornada da soberba para a humildade, da força para a fraqueza na vida de Paulo. Conforme ele amadurece espiritualmente, ele vai se tornando mais humilde, né? As fraquezas dele estão mais diante dos olhos dele do que as vantagens que ele tinha. Quando nós somos fortes, ou quando nós nos sentimos fortes, o poder de Deus ele não pode se manifestar, pois Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Se nós conseguimos fazer, ele não precisa fazer. Mas a maior graça, ela se manifesta naquele dia mau. Sabe aquele dia que as nossas limitações estão diante dos nossos olhos? Que nós sabemos que nós não somos nada sem Deus? Nesses momentos é que ele vem com seu maior favor sobre nós. Sentimos seu toque, sentimos sua voz dizendo: este é meu filho amado. Assim como você está, eu te vejo, eu te enxergo, eu sei das suas fraquezas e ainda assim eu te amo. É nesses momentos que o milagre acontece, o milagre do amor de Deus. O grande favor dele é derramado sobre nós. Deus é atraído por nossas fraquezas e ele é repelido por nossa força. Assim como um magneto, né? O polo positivo, ele é repelido pelo polo positivo e atraído pelo negativo. Então, nós vemos que é como se fosse a força é o positivo e a fraqueza é o negativo. Deus não tem nenhuma fraqueza, certo? Deus é totalmente força, ele é totalmente positivo. Se nós chegamos para ele com a nossa força, demonstrando que somos fortes, ele se afasta de nós. Mas se nós chegamos entregando a ele as nossas fraquezas, ele é atraído por nós, né? E o favor dele se manifesta. Nossas fraquezas, elas não são barreiras para Deus. Ele escolheu Moisés, que não sabia falar. Ele escolheu Gideão, que era o menor das menores tribos, né? Ele escolheu Davi, que nem o próprio pai se lembrou dele como filho. Ele escolhe pessoas que são pessoas improváveis em si mesmas, né? Que não tem nenhuma característica especial. Ele não escolhe capacitados, mas ele escolhe pessoas fracas e capacita aquelas pessoas que ele escolheu. Então, algumas características que atraem o favor de Deus são atributos que são relacionados à fé do homem, o descanso que tem os que confiam em Deus, o temor dos que estão dispostos a obedecer e a humildade dos que sabem que dependem da força do Senhor e não da sua própria força, dos seus próprios esforços. Agora nós vamos ver para que Deus derrama o seu favor sobre essas pessoas. Deus derrama o seu favor para que o seu propósito se cumpra. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a salvação do homem e o estabelecimento do seu próprio reino aqui na terra. Então, Deus derrama o seu favor sobre homens que se entregam a ele para que, por seu intermédio, o plano de salvação se cumpra na terra. Homens que, mesmo sendo fracos ou não tendo nenhuma capacidade própria, nenhum dom especial, eles são empoderados pelo favor de Deus para promover a justiça de Deus na terra. Vamos ver, por exemplo, a história de Noé, que está escrita em Gênesis 6, 8 e 9. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. E para que Deus derramou seu favor sobre Noé? Como foi isso que Deus derramou seu favor sobre Noé? Para que a salvação do homem se cumprisse naquele tempo.
não foi? Noé construiu a arca e o plano de salvação naquele momento da história da humanidade seguiu o seu curso. Assim foi também no caso de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Davi. O favor de Deus esteve sobre eles para que, através da história do povo de Deus, da nação de Israel, a linhagem do Messias fosse preservada, pois o plano de salvação precisava seguir o seu curso. O plano de Deus para a salvação do homem e o estabelecimento do reino de Deus na terra ainda está em curso. Então, ele faz com que os seus propósitos se cumpram por meio de uma parceria com os homens. E ele continua derramando o seu favor sobre aqueles que têm um coração disposto a ser instrumento em suas mãos. Quais são os sinais de que o favor de Deus está sobre nós? Aí aqui é que a coisa pega. Porque nós pensamos que os sinais do favor de Deus, eles são externos, né? São sucesso, prosperidade, saúde. Nós associamos o favor de Deus com a aprovação dos homens. Quando nós dizemos o favor de Deus está sobre este ministério, nós queremos dizer o quê? O ministério está crescendo, tem muitos membros, né? A cada dia está mais próspero. E Deus, sim, Deus quer nos dar tudo, né? Ele é o rei do ouro e da prata, o dono do ouro e da prata. Ele quer nos dar prosperidade, ele quer nos dar tudo, tudo de bom. Mas, além da prosperidade, o favor de Deus não pode ser só este sinal. Ele tem que vir acompanhado de outras coisas. Irmãos, eu amo aquelas igrejas pequenininhas. Sabe aquelas igrejas que é só uma portinha, às vezes não tem nem letreiro, você passa na porta e tem aquelas senhorinhas ajoelhadas ou cantando. Às vezes o pastor é um senhor que tem só um terninho velho que alguém doou, não é mesmo? E como é que a gente diz que aquilo ali, aquela igreja não tem o favor de Deus? E tem o favor de Deus, tem fidelidade, tem temor, tem um coração entregue ao Senhor. A gente passa, a gente sente aquela unção. Então, como que a gente pode dizer que o favor de Deus é a prosperidade, é a igreja aumentar, né, a quantidade de membros crescer? Então, nessas igrejas pequenas, como eu descrevi, tem temor, tem obediência. Certamente o favor de Deus está ali. Porque as coisas de Deus, elas não são externas, elas não são vistas pela aparência. A aparência pode gerar hipocrisia, e Deus detesta a hipocrisia. Vamos ver o que está escrito em Isaías 29, 13. Portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele é Deus que não quer coisas de fachada. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, em um tempo que nós vivemos, que é um tempo de tanto engano, de tantas coisas fabricadas, de tanta aparência, agora mais do que nunca, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Os sinais do favor de Deus, eles não são necessariamente visíveis, mas são discernidos pelo Espírito. Nem sempre os favorecidos por Deus têm sinais que são reconhecidos externamente, ou que são considerados bênçãos aos olhos dos outros. Vamos ver como se manifestou o favor de Deus na vida de algumas personagens bíblicas. Por exemplo, Noé, né? Noé tinha o favor de Deus. Como que foi a vida dele? Eu já vi pregadores dizendo que Noé foi o profeta mais mal sucedido de toda a história, porque ele ficou anos, acho que 100 anos, falando a mesma coisa e não teve uma pessoa que foi convencida pela pregação de Noé. E ainda assim ele foi favorecido, não é? O que está escrito na palavra? Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Então, o sinal do favor de Deus sobre Noé não foi o sucesso que ele teve, mas foi que ele andava em comunhão com Deus. Vamos ver a vida de José. José foi um homem altamente favorecido. Se não fosse José, a nação de Israel não tinha sobrevivido naquele tempo, né? A fome que passou pela terra.
José foi um homem altamente poderoso, né? Honrado no Egito. Então, o favor de Deus estava sobre ele. Agora, quando nós lemos a história de José, parece até meio cômico, né? Vamos ler em Gênesis 39. O capítulo de Gênesis 39, ele fala várias vezes que o favor de Deus estava sobre José. E quando a Bíblia repete uma coisa assim insistentemente, é para a gente prestar atenção naquilo, né? Tá chamando a atenção da gente. Então, Gênesis 39, os versículos 2, 21 e 23. Eu vou ler. O Senhor estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Então, aqui, José está servindo como escravo e a palavra nos diz que ele era bem-sucedido, ele era bem favorecido e o Senhor estava com ele. Depois o versículo 3. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Versículo 23. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Não é engraçado? A pessoa está presa, encarcerada, ludibriada, né? Falam mal dele, fazem falsas acusações, mas o Senhor estava com ele e ele tinha muito sucesso em tudo que fazia. Então, qual o sinal de que o favor de Deus estava na vida de José, estava sobre José? O Senhor estava com ele. Este era o sinal de favor na vida de José. Vamos ver a vida de Davi agora. 1 Samuel 16, 13 e 18. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Então, nós vemos nesses relatos que mostram que o favor de Deus não é só bônus, é ônus também. O favor de Deus estava sobre Davi e Davi foi perseguido, teve que fugir, passou por uma grande provação, mas o Senhor estava com ele. Este é o sinal do favor de Deus. Então, as pessoas que têm o favor de Deus, muitas vezes elas passam por provações, por lutas. A sua fé é provada. E ainda assim a palavra nos diz que o favor de Deus está sobre eles. Nós vemos por meio desses exemplos que o Senhor nos deixou, né, que o favor de Deus, algumas vezes, ele se manifesta na sua presença, na comunhão, na intimidade com o Senhor. O favor de Deus, ele não vem só para o nosso conforto. Muitas vezes ele vem para mudar o curso natural dos fatos, da história, para mudar a nossa história, para mudar a história no tempo em que vivemos. O favor, ele é disruptivo. Ele pode tirar a estabilidade, ele pode tirar as coisas da zona de conforto. Vamos voltar para o relato em Lucas 1, 26 a 35. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi,
e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Então, os planos de Deus para Maria atrapalharam os planos dela, não é? Imagina, Maria ficar grávida naquele tempo, antes do casamento. Maria corria risco de vida, corria risco de ser apedrejada e morta. E o favor de Deus estava sobre ela. Imagina, por exemplo, os planos que ela tinha, né? Já estava fazendo o vestido de noiva, de repente agora teria que começar tudo de novo, o vestido não ia caber. Enfim, os planos dela foram atropelados pelo favor de Deus, certo? Então, favor é presença, é comunhão, é intimidade, não necessariamente sucesso. Quando a presença de Deus for o nosso maior tesouro, nós vamos alcançar níveis maiores de favor. E com maior favor, vem maiores responsabilidades. Com maior favor, aumenta também o nível de perseguição, não é? Mas Maria não teve medo do que estava à frente dela. Por isso foi escolhida. Ela tinha um coração temente a Deus, totalmente disposto a obedecer. Maria apenas perguntou: como se dará isso? Né? Como nós também tantas vezes perguntamos: Senhor, como se dará isso? Mas as nossas limitações, elas não impedem o agir de Deus. Deus tem a solução para as nossas limitações. Olha o que o anjo disse para ela, em Lucas 1,35. O Espírito do Senhor virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá. Então, o poder do Altíssimo vai nos cobrir. Quando o poder do Senhor vem sobre nós, o poder do Espírito Santo nos cobre, ele esconde toda a nossa fraqueza, ele esconde toda a nossa vergonha, ele esconde aquilo, às vezes, que eu não quero, às vezes aquilo que eu quero que apareça, ele esconde, né? Aquilo que eu acho que é vantagem em mim. E às vezes o que eu não quero que apareça, ele revela, ele cobre a minha vergonha, ele suplanta as minhas estratégias, as minhas metodologias. Veja então que o favor de Deus não quer dizer prosperidade, não quer dizer sucesso, não quer dizer aprovação do homem, não quer dizer nada do que vemos com os nossos olhos. O que o Senhor nos oferece, quando Ele diz que derrama o seu favor sobre nós, é a sua presença, é a comunhão com Ele, é Ele mesmo, é mais dele, é em verdade. Maria teve uma vida de profundo sofrimento. Quando a gente lê esse texto, né, que diz que ela foi altamente favorecida, a gente pensa, né, meu Deus, misericórdia, que dor maior poderia suportar uma mãe em ver o seu filho torturado e morto diante dos seus próprios olhos e não poder fazer nada. Mas Maria foi o ser humano que mais teve proximidade com o Senhor em toda a história. Ela o carregou dentro do seu ventre. Ela sentiu os seus movimentos dentro do seu próprio corpo, naquele mistério de intimidade que só que quem já foi mãe sabe, né? Ninguém participa daquele milagre da vida acontecendo dentro do corpo da mãe. É um mistério que só ela divide com o bebê. E Maria sentiu isso com o Senhor Jesus. Foi Maria que ensinou os primeiros passos para aquele que um dia andaria sobre as águas. Foi Maria que amamentou e que alimentou aquele que seria um dia o pão da vida. Foi Maria que ensinou as primeiras palavrinhas para aquele que era o próprio Verbo. Foi ela que consolou e tratou as feridas daquele que levaria sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ninguém teve o favor que Maria teve, altamente favorecida, sem nome, sem genealogia, sem nenhum glamour, simples, como são simples as coisas de Deus, simples, sinceras, sem hipocrisia, com confiança, descanso,
na dependência do Senhor, com temor, com santidade, com obediência. Esse é o coração que Deus procura para derramar o seu favor. O coração que responde ao Senhor: Senhor, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim todo o seu propósito, que se faça conforme a tua palavra. Que tenhamos este coração e sejamos tomados de toda a plenitude da presença de Deus. Este é o favor de Deus sobre nós, a sua presença. Que este seja o meu maior tesouro e o seu maior tesouro. Amém.